bem-vindos a esta quinta edição, é quinta, né, Luiz? É a quinta edição do curso de Educação em Saúde da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Para aqueles que não me conhecem, sou Carlos Henrique Menck, médico mastologista e atual presidente desta entidade. No ano passado, nós criamos o programa Novos Talentos, que trouxe jovens lideranças para a nossa entidade, médicos qualificados e participativos das atividades da academia. E um dos melhores exemplos é esse que nós estamos vivendo hoje, com este curso em que os novos talentos ministram as aulas supervisionados por seus respectivos tutores, que são sempre membros titulares da academia. A nossa entidade, assim, cumpre a sua missão estatutária de servir a comunidade. Esse é um dos nossos principais objetivos. E é nessa trajetória que esses jovens médicos estão colaborando. Informamos a todos que estas aulas que estão sendo ministradas vão ser disponibilizadas, já estão sendo disponibilizadas no nosso site via YouTube. Com isso, nós pretendemos formar um acervo que qualquer um pode revisitar essas palestras e que vai servir de lastro, digamos assim, para futuras ações da academia. Eu quero me congratular com todos os envolvidos na organização deste curso. Para não esquecer ninguém, eu cito aqui os jornalistas André Pereira e Diogo Baigorra, a especialista em relações institucionais Luciana Franco, a nossa secretária, não podemos esquecer nunca dela, Márcia Macedo, e especialmente ao idealizador e diretor deste programa acadêmico, o primeiro vice-presidente Luiz Labinski, a quem eu passo a palavra para fazer as apresentações e conduzir este nosso curso. Por favor. Como sempre expôs de maneira muito clara e didática toda a questão. Como foi citado, eu realmente sou vice-presidente, diretor desse programa, otorrinolaringologista, e estou muito entusiasmado porque essa idealização do programa chamado Novos Talentos foi uma decisão da academia no sentido de oxigenar, trazer novas pessoas com o espírito que pudessem abraçar vários projetos. Esse projeto de educação para a saúde social e medicina é um projeto que integra esses colegas através de palestra e, naturalmente, é um ponto de início para outras questões que a academia fica mais apta. Serão 14 palestras até final de dezembro, todos os sábados, 10 horas da manhã, com exceção do último sábado do mês, que é a reunião master acadêmica científica da nossa academia. Isso tudo é um acervo, como foi dito pelo nosso presidente, em YouTube, que nós divulgaremos para a comunidade maior, para chegarmos a contribuir de maneira consistente com saúde. Educação para a saúde, para mim, é uma ferramenta de grande valia para a gestão e a solução de alguns problemas principais de saúde. O assunto
eu gostaria de informar que quem está acostumado a usar o QR Code, nos nossos cards tem o QR Code que arremete a pessoa direto para o YouTube com as listas de palestras. Ainda me cabe lembrá-los que todos que tiverem perguntas podem colocar no bate-papo ou chat, como queiram chamar, que serão atendidos pelos palestrantes. E, portanto, eu teria ainda a destacar, e era minha intenção, mas foi muito bem manifesto pelo nosso presidente, a equipe que está junta nisso, essa aqui parece que nasce com simplicidade, mas não, tem todo um processo atrás que foi bem listado pelo nosso presidente, e também expressar muita gratidão aos nossos novos talentos e aos seus tutores que estão disponibilizando seu valioso tempo para essa contribuição. Portanto, paro por aqui e apresento o tema, que é terapia gênica e doenças cardíacas, o futuro já chegou. Transferência de material genético com o propósito de prevenir e curar uma enfermidade é um desafio que há pouco tempo era coisa de futurano. E hoje nós teremos a oportunidade de ouvir o status quo desse tema. Quem vai falar primeiro é o Dr. Roberto Tofani Santana, que fez fellow em eletrofisiologia pela Universidade de Montreal, é responsável pelo serviço de transplante cardíaco do Instituto de Cardiologia, Fundação Universitária de Cardiologia, e chefe da unidade de pesquisa do Instituto de Cardiologia. Na sequência, o nosso grande professor, Dr. Carlos Antônio Macia Gotchel, vai fazer comentários do que foi manifesto, reforçando temas ou agregando mais alguns dados. O seu currículo nos levaria muito tempo, mas ele foi generoso, mandou só 3 itens selecionados, que é a da livre docência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor benemérito da Fundação Universitária de Cardiologia e membro, um dos poucos gaúchos membros da Academia Brasileira de Medicina. Então, diante dessa apresentação, só podemos esperar uma manhã, uma apresentação que gratificará a todos. Passo a palavra, então, ao Dr. Roberto. Bom dia, então, a todos, acadêmicos e demais presentes. Primeiro, só uma questão técnica, a tela está bem clara para todo mundo que está... Perfeito, para mim. Tá. Bom, então, tá, perfeito. Bom, então, como foi dito pelo professor Lavinsky, eu vou falar hoje um pouco sobre terapia gênica e celular nas doenças cardiovasculares. Aqui fica uma pequena troca de pontuação, eu coloquei como uma interrogação, isso a gente vai esclarecer, espero esclarecer ao fim se o futuro de fato já chegou ou não em relação a essa terapia para as doenças cardíacas, tá? Então, aqui alguma coisa já foi falado, mas sempre é difícil resumir assim, a trajetória do professor Carlos Gotchel, que foi um pioneiro na cardiologia no Estado, tanto na área de ensino, assistência, pesquisa, que é atestado pelos milhares, dá para dizer, publicações ou participações em publicações científicas, e também sempre foi além de um grande médico, professor humanista, que escreveu livros de outras áreas que englobaram o conhecimento médico e humano. Tá? Então, parte da sensação que a gente tem de fazer parte desse grupo de novos talentos poderia ser resumida numa expressão que foi cunhada no século XII por Bernard de Chartres, que ele dizia que está com o auxílio do mestre, a mesma sensação de estar sobre o ombro do gigante, né? Que é simbolizado aqui nessa pintura,
que Orion caminha sobre os ombros de Cedalion, né? Uma pintura clássica do Poussin. E na moeda inglesa de 2 pounds, essa frase ficou muito conhecida pelo Isaac Newton, né? Então ela está grafada nessa moeda. Então hoje nós vamos falar brevemente sobre os fundamentos da terapia gênica, depois as limitações do tratamento atual da doença cardíaca, por que a terapia gênica então entraria, depois a terapia gênica aplicada a doenças cardiovasculares, trazendo um pouco da experiência que a gente teve no Instituto de Cardiologia, depois rapidamente sobre terapia celular na regeneração cardíaca. Tá. Hoje a gente tem o conceito do gene, né, parte da terapia gênica, que é a unidade básica da hereditariedade, né, assim como a palavra, a unidade da linguagem, o byte, a linguagem da informática, o átomo da matéria, hoje se tem o gene como unidade básica da hereditariedade. Falando de um ponto de vista mais técnico, ele seria uma sequência de nucleotídeos no DNA, que vai ser transcrita numa versão de RNA mensageiro e vai ser responsável por uma síntese proteica, tá? Então, assim, lembrando um pouco da biologia, dentro das células nós vamos ter um núcleo, né? Dentro do núcleo de cromossomos, e uma parte desses cromossomos vai estar o DNA, que vai ter o gene. Então, o gene, essa porção de DNA, depois de ser transcrito no RNA, ele é traduzido numa proteína. Então, todas as nossas proteínas vão depender dessa relação do gene, então, e como a proteína é o grande constituinte nosso, a gente pode dizer que o gene determina praticamente toda a nossa constituição, tá? Eles, então, vão conter o nosso código genético, eles vão permitir a continuidade da nossa espécie através da transmissão, aqui trazendo um cariótipo humano, né? Nós teríamos 23 pares de cromossomo, um herdado do pai, outro da mãe, então toda a nossa transmissão, nosso patrimônio genético é herdado através disso. Isso vai permitir a evolução das espécies, não só da nossa, através de mutação e variabilidade desse patrimônio genético. Ele vai coordenar as funções celulares através da síntese proteica. Então, ele vai determinar, assim, nossas características físicas, passando por altura, cor de cabelo, cor de pele, possivelmente nossas potencialidades, quando considerados o mundo, seremos grandes cientistas, talvez talentosos esportistas, ou a grande maioria, digamos, pessoas comuns, ou até teremos futuros não tão positivos como outras pessoas. E também pode estar inscrito no nosso código genético uma predisposição, até a certeza, que um dia nós vamos adoecer por algum problema genético. Então, aqui eu trago um exemplo da síndrome de Marfan, um fenótipo assim bem evidente, e também as doenças, a predisposição genética vai participar da gênese das doenças cardiovasculares, e também vai ter um papel não só de mutações herdadas, mas adquiridas na gênese do câncer. Então, hoje a gente tem esse conceito bem claro do que é o gene, para que serve. Eu acho que isso vai ser quando, à medida que a gente vai manipulando eles, vai aprendendo a fazer isso de forma segura, isso vai ser um dos pilares da medicina no futuro, tá? Mas para chegar até aqui tem uma história interessante que eu vou contar brevemente. Então, o conceito de hereditariedade, ele começou assim, foi descrito a primeira vez através de Pitágoras. Ele acreditava que o sêmen, ele percorria o corpo do homem, colheria então vapores místicos em diferentes partes, e na fecundação essas características seriam transmitidas para o descendente, sendo ele nutrido pelo útero. Então, Platão, quando imaginou a utopia que ele descreve na República, ele já pensava que se as leis do nascimento pudessem ser decifradas, se a gente pudesse entender o que era transmitido, ocorreriam apenas uniões harmoniosas. Então, a partir dessa utopia genética, talvez a gente chegasse numa utopia política, que é o que ele buscava. O Aristóteles teve uma visão um pouquinho diferente, ele foi um observador um pouco melhor em relação a isso. Ele notou que crianças, apesar de herdarem características de pais, das mães, elas não eram constantemente herdadas e muitas vezes pulavam gerações. Então ele especulou, mesmo sem saber, porque algumas características só vinham da mãe, e haveria uma forma de sêmen feminino. E ele também entendeu, assim, sem obviamente poder demonstrar, assim, que a hereditariedade era uma forma de transmissão de informação.
Tá? Depois, na Idade Média, principalmente, essas teorias, ao invés de progredir, até tiveram uma certa regressão, se acreditava muito no conceito de pré-formação. Então, que o espermatozoide ele já conteria um homúnculo, né? Um homem em miniatura, que depois de que fosse transmitido, bastaria ele crescer, mas pequenininho ele já estava ali formado, mas minúsculo. Tá? Esses conceitos começaram a ser desafiados assim, de maneira progressiva no século XIX. Primeiro, assim, o Charles Darwin, que não tratou diretamente a respeito disso, ele observou, né, na origem das espécies, que alterações que a nosso conceito de transmissão ele não estava sendo adequado, que as espécies elas não eram estáticas, né? Então, elas iam evoluir a partir de variações favoráveis, seriam preservadas, sobreviveriam e prevaleceriam na natureza, tá? Mas na época ele não tinha uma teoria de hereditariedade, ele até tentou criar, mas a vertente dele não foi a mais bem sucedida, que fosse compatível com a evolução. Então, num trabalho paralelo, tá? Esse monge agostiniano austríaco, o Gregor Mendel, estudando principalmente assim, estudando exclusivamente plantas, mas principalmente ervilhas, ele foi considerado o pai da genética, ele estudou um cruzamento, uma pesquisa muito detalhada, assim, experimentalmente, estudando o cruzamento de plantas, ele percebeu que determinadas características eram herdadas e tinham variações entre os seres. E isso dependia das características dos genitores, numa proporção, para boa parte delas, o mais clássico são as cores das ervilhas, elas vão ter uma proporção matemática, tá? Então, isso criou, e a partir daí, dessas outras, foram criadas as leis, ele estipulou as leis de Mendel. Isso tinha implicação que a hereditariedade ela só poderia ser transmitida a partir de unidades distintas de informação. Então, tanto do progenitor masculino como feminino. Então, ele viu que as características eram herdadas de formas separadas. E o trabalho dele, apesar de ser assim, feito com muito rigor científico, observacional, ele caiu num quase esquecimento. Em 40 anos, ele foi citado apenas 4 vezes. Tá? Então, o trabalho dele, entre 1900 e 1950, foi retomado, principalmente pelo pesquisador inglês Willie Bateson, que redescobriu o trabalho dele, cunhou o termo genética, depois isso progrediu na Universidade de Columbia, o Thomas Morgan analisou a hereditariedade de moscas, fez um trabalho bem extenso e formou ali boa parte dos cientistas que iam definir isso, e a biologia do século XX. Então ele foi vendo que algumas características eram transmitidas ligadas às outras, e um outro aluno dele foi capaz de ver que as mutações que determinavam variações, elas poderiam ser induzidas por radiação. No meio disso, a gente teve um episódio triste, aqui fala brevemente, que foi a questão da eugenia, que ela se baseou num princípio bom. Se as características são herdadas, por que a gente não poderia selecionar os seres, então, com base nas melhores características? E o pai desse conceito, o Francis Galton, até um primo de Charles Darwin, pensava que a natureza faria cegas, devagar, de maneira impiedosa, uma poderia fazer com previdência, rapidez e bondade. Então, isso partiu de um princípio que a gente poderia selecionar o que havia de melhor, selecionando os pais mais aptos. Isso foi amparado, na época, por ondas migratórias que assustavam quem estava, assim, né, digamos, mais prevalente no poder, correntes de pensamento positivistas, e geraram os maiores crimes que a gente viu no século passado, baseado em parte nessa teoria aqui, só trago o exemplo do nazismo. Então, felizmente, a gente teve, isso foi um episódio triste, mas nunca será esquecido, mas deixado de lado, e a ciência continuou progredindo. Então, aqui eu trago uma figura clássica aqui de Francis Crick e James Watson, quando eles revelaram numa estrutura, a demonstração se deu numa estrutura metálica, a molécula de DNA em 1953. Foi um grande avanço e base para o que se viu. Então, a partir daí, e do conceito que foi cunhado em 1972, nós tivemos evolução, através de várias descobertas, eu acho que não cabe trazer cada uma aqui, até a terapia gênica, que era uma forma de não apenas entender, mas talvez intervir, né? Gene já praticamente vendo como uma forma do nosso destino, a terapia gênica seria uma forma de a gente buscar modificar. Então, a primeira aplicação da terapia gênica, ela se deu em 1990, aqui o Dr. William Anderson, fez numa menina
de 4 anos, que aqui ela sofria de uma forma de imunodeficiência adquirida, que fazia com que ela vivesse numa bolha. Na época devia causar muito estranhamento, né? Viver assim, sair na rua todo protegido. Hoje a gente está, de certa forma, revivendo isso, né? Com o coronavírus, então saindo de máscaras, proteções plásticas e tudo mais. Mas ela não tinha sistema imune, então se sabia qual era a deficiência gênica que causava. Esse gene deficiente dela foi carreado numa forma de retrovírus, as células delas retiradas, reinfundidas, então se conseguiu fazer uma transferência gênica que teve um resultado na época que foi muito satisfatório, tá? Então, aos 4 anos de idade, ela recebeu essa primeira aplicação, e isso houve uma melhora parcial do sistema imune dela, e com novos tratamentos que foram surgindo para essa condição, ela está viva até hoje, até trabalha com divulgação de terapias gênicas. 10 anos depois, praticamente, houve alguns passos para trás da terapia gênica relacionado a um efeito colateral grave que se deu nesse menino que sofria de uma deficiência genética, uma doença grave. Ele participou de um estudo com terapia gênica e ele morreu de uma resposta imune relacionada a essa terapia. Então, com isso, o entusiasmo baixou um pouco, se viu que essa terapia, um dos problemas que ela tinha era o risco de trazer uma reação imunológica mais severa no paciente, e isso acarretaria efeitos colaterais. Então, assim, trazendo isso uma figura da imprensa leiga que explica bem como funcionaria a terapia gênica. Então, para a terapia gênica funcionar, o gene que a gente quer levar, ele tem que ser levado até a célula, né? Então, o que a gente vai utilizar para fazer isso é uma porção de um vírus inativado, que não vai causar uma infecção no paciente, mas vai servir como se fosse um cavalo de Troia para infectar enfim, transmitir o material genético que é do interesse, tá? Então, ele vai ser modificado em laboratório. Então, esse gene, sendo carregado pelo vírus, vai se inserir no material genético do paciente em questão, tá? A gente pode fazer isso através de uma aplicação direta, então, que é até a forma que a gente trabalhou no Instituto de Cardiologia, que o vírus terapêutico ele vai ser injetado diretamente no paciente, ou a gente pode retirar as células que são de interesse dele, fazer essa transfecção e depois fazer essa aplicação. Bom, existem muitos estudos em andamento nessa área da terapia gênica, prevalece hoje os estudos na área da oncologia, né? Uma revisão do ano passado, ao redor de 2/3 deles, então, são para tratar o câncer, e 5 dos 7 produtos aprovados hoje para uso clínico nos Estados Unidos, com terapia gênica, são nessa área. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a aplicação deles na doença cardiovascular, que hoje a gente vê aqui em 2017, então recentemente ainda era a principal causa de morte na nossa civilização. Então, onde entraria, assim, fazer um breve avanço, entre as doenças cardíacas prevalece a doença arterial coronariana, que causa angina, infarto, então uma doença de que se forma uma placa inflamatória, trombótica, lipídica nas artérias, né? Essa placa ela vai determinar quando nos vasos sanguíneos um estreitamento, provocando angina, ou em casos que, além do estreitamento, essa placa fechar, tá? Através de um trombo, vai provocar infarto. Então, essa ainda é a principal causa de morte no mundo ocidental. E é uma doença que tem tratamento, isso é bem conhecido, né, através de modificação de fatores de risco para prevenir, terapias que vão evitar a formação desse trombo e tratamento para ter uma melhora sintomática. Em caso que o tratamento clínico não é suficiente, nós temos 2 intervenções consagradas, que é buscar pular aquelas placas através de uma ponte de safena ou intervir diretamente nelas através de uma angioplastia. O que acontece é que esse tratamento, no qual foi muito investido, extremamente prevalente e eficaz, ele não consegue, a gente vê pela alta mortalidade que a doença tem,
aplacar totalmente a doença. Então, a gente sabe que até 12% dos pacientes, eles não vão ser candidatos a nenhuma forma de tratamento convencional. Então, eles não respondem bem à medicação e não vão ser candidatos a fazer uma cirurgia de revascularização ou uma angioplastia, tá? Então, uma das formas que se estudou para reverter esse problema, então, ao invés de tratar os próprios vasos dos pacientes, então, suas coronárias, seria buscar criar novas coronárias, tá? Ou vasos que fizessem o papel deles através do que é a angiogênese, que é a geração de novos vasos. Então, esse é um processo que é bem conhecido, que envolve uma cascata de genes e proteínas super complexa, mas que se conheceram e se isolaram fatores quando utilizados injetados na célula, num determinado indivíduo, eles vão estar associados a um maior crescimento vascular, tá? Uma dessas famílias é o fator de crescimento, o VEGF, que está associado à formação de vasos, e isso teria um potencial, a terapia com VEGF, a expressão dessa proteína, de melhorar a circulação do paciente. Então, uma das formas que a gente teria de fazer que essa proteína, o VEGF, fosse entregue aos pacientes, seria através da terapia gênica, que seria feito, então, ou através de um plasmídio, aquilo que eu havia comentado antes, que é uma forma de tratamento que não vai se integrar totalmente ao DNA do paciente, ele vai ficar numa porção externa da célula, se expressando, ou através de vetores adenovirais. Então, com isso, eu transferiria um gene contando VEGF-165, que estaria associado à formação de novos vasos, tá? A forma de chegar no coração são várias, poderia fazer por via angioplastia, seria intracoronariana, entregando diretamente do vaso, ou até uma aplicação direta, tá? Isso havia um estudo que foi feito bem precocemente, publicado em 96 no Lancet, que trouxe um resultado clínico espetacular, que foi até o que entusiasmou acredito eu, o nosso grupo na ocasião a perseguir esse tipo de tratamento. Então aqui a gente vê, é a circulação arterial de um paciente antes e depois da terapia gênica, tá? A gente pode ver que tem que pensar que não está versado nesse assunto. Quanto mais vasos aqui, representados por esses pequenos, essa fiação preta, melhor, né? Então, o paciente tinha uma insuficiência vascular que, com a terapia gênica, teve um resultado clínico impressionante. Essa imagem percorreu o mundo e entusiasmou muita gente nesse tipo de tratamento. Isso fez o Instituto de Cardiologia criar uma linha ao longo de anos. Isso aqui é uma foto de parte do grupo, quando essa linha já estava madura, de pesquisa em terapia gênica e celular. Tá? Aqui tem um papel central, assim, tanto na elaboração disso, quanto na execução do Dr. Renato Calil, que também é um acadêmico da nossa academia, vamos chamar assim, e outros tantos profissionais aqui. Eu também destaco a figura da professora Nancy Nardi, que nos ajudou muito porque é uma área bem nova, né? Então, que não basta médico, a gente precisa de gente de tudo que é lado, assim, digamos, principalmente da biologia molecular, que ajudasse a manufaturar os produtos que a gente tinha interesse. Tá? Também destaco o professor Nescala, o Dr. Sarmento Leite, o Dr. João Ricardo Santana, que também fizeram parte desse grupo ao longo dos anos. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho de uma pesquisa que ilustra bem isso através da terapia gênica na aplicação em doenças cardíacas. Então, a primeira etapa que foi feita pelo grupo foi desenvolvido um modelo experimental de infarto de transferência gênica. Tá? Então, usando um modelo animal, antes de ser testado em seres humanos, foi fornecido e desenhado um plasmídio, que está aqui, que continha uma proteína, que é a proteína verde fluorescente. Qual que era o objetivo desse estudo? Era mostrar que, primeiro, a gente conseguia induzir, né, o infarto nesse modelo animal, fazer a transferência desse gene, tá? Ele era um gene repórter, que a gente chama, e ver a manifestação dele no miocárdio
num miocárdio infartado. Então, isso foi induzido o infarto nos animais, depois injetado essa proteína diretamente no miocárdio, através de aplicação direta, e uma semana depois foram feitos cortes histológicos. A figura da publicação, infelizmente, é em preto e branco, então saiu assim, mas se via a expressão da proteína verde fluorescente. Então, nesse momento, o grupo acreditou que essa primeira etapa tinha sido cumprida. A gente conseguia, num coração doente, fazer um gene contido num plasmídio, então, uma forma de terapia gênica se expressar. Numa segunda etapa, nós partimos para algo mais próximo do clínico. Então, ao invés de ter uma proteína verde fluorescente naquele plasmídio, foi construído ele com o VEGF, que é aquele fator de crescimento que eu trouxe há pouco, que está associado à formação de novos vasos. Tá? Então, o que se viu nessa segunda etapa? Usando o mesmo modelo experimental de infarto canino, que a aplicação do VEGF no tecido infartado estava associado a uma maior formação de vasos de pequeno calibre, de arteríolas, aqui mostrado de forma gráfica, aqui visual no corte histopatológico, e os animais que recebiam esse tipo de tratamento, eles tinham evoluíam melhor em relação ao infarto que tinha sido induzido. Tá? A função cardíaca deles, no grupo que não recebeu, foi piorando, e no grupo que foi tratado com VEGF-165, ela foi mantida ao longo do acompanhamento. Então, foi uma segunda etapa que nós consideramos bem-sucedida experimentalmente. Tá? Num terceiro momento, então, houve mais alguns trabalhos experimentais, mas eu acho que esse se resume bem. Então, nós achamos que pela necessidade clínica que os pacientes têm e pelo sucesso em modelos experimentais, estava no momento de a gente testar isso em seres humanos, nós já tínhamos justificativa suficiente para isso. Então, nós fizemos um trabalho com 13 pacientes que tinham angina refratária, então eram pacientes que eram tratados de maneira agressiva e mesmo assim apresentavam sintomas. Tá? Então, eles foram tratados com o VEGF-165 e acompanhados por cintilografia miocárdica, testes de função e uma preocupação constante com a qualidade de vida dele. Tá? Então, a forma aqui que isso era feito, então, através dessa pequena seringa e um butterfly, era feito um corte pequeno na lateral do paciente, acessado o tecido cardíaco injetado na porção que sofria da doença coronariana, o VEGF-165 para tentar melhorar a vascularização dessa área. Tá? Isso nos trouxe bastante orgulho, assim, foi a primeira terapia gênica realizada no Brasil, pelo menos dessa forma, então isso foi bem noticiado na época. Em relação aos resultados clínicos, tá? Aqui eu mostro uma cintilografia, um exame que muitos não vão estar acostumados, mas ele é bem colorimétrico, digamos. Então, quanto mais vermelhinho aqui, pior, quer dizer que está chegando menos sangue em relação ao paciente, tá? Então, a gente mostra aqui que esses pacientes vão ter uma melhora. O que aconteceu? Eles tiveram uma melhora da perfusão do coração parcial aqui depois de 3 meses, tá? Então, foi feita a terapia, em 3 meses eles tiveram uma melhora nesse exame da cintilografia, e depois de 12 meses, esse efeito começou a passar, os pacientes voltaram nesse exame a apresentar um resultado semelhante ao que eles tinham em termos. Então, foi um tratamento que teve um efeito inicial, que foi demonstrado também de maneira estatística, só que isso não se sustentou. Tá? Isso podia ter a ver com a forma de terapia gênica que a gente buscou fazer. Então, se mostrou segurança clínica, melhora transitória da perfusão cardíaca, uma melhora da qualidade de vida. Claro, nós não fomos os únicos no mundo que testamos esse tipo de tratamento, e outros grupos de pesquisa ao redor do planeta tiveram resultados relativamente semelhantes. Só para trazer um outro exemplo aqui, para não ficar num só de aplicação em doença cardíaca, isso experimentalmente, fazendo uma terapia gênica com outro, buscada de outra forma, com a injeção de um gene que é responsável pela
pelos marcapassos cardíacos naturais, se conseguiam em animais já fazer com que eles aumentassem, tratar bloqueios de condução cardíacos através da terapia gênica de maneira bem sucedida. Então, isso é uma outra aplicação que ainda não tem uso clínico, mas que deve aparecer no futuro. Tá? Então, eu trago aqui só a aplicação de terapia gênica em outras doenças, que já ganhou aprovação clínica, assim, são exemplos de produtos disponíveis comercialmente ao redor do mundo, principalmente na área da oncologia, que já são utilizados. E a cada ano vem crescendo o número de estudos e se espera, né, que a agência americana que regulamenta isso aprove ao redor de 10 produtos ao ano até 2025, tá? Baseado em todas essas pesquisas que estão sendo realizadas. Então, é um tratamento que hoje, se tem poucos produtos aprovados, a gente deve começar cada vez a ver mais, principalmente na área da oncologia. Isso foi bem interessante para a nossa instituição, baseado nesses trabalhos, se construiu um laboratório de cardiologia molecular e celular que deu apoio a outras partes, tá? Como agora fazer um apanhado bem breve da terapia celular, tá, em doenças cardíacas, que está no título, né, terapia gênica celular. Então, a terapia celular é um pouco mais simples que a terapia gênica, ela se baseia no uso de células-tronco, tá? Então, seriam células que estão disponíveis em diferentes órgãos, desde o tecido adiposo, muscular, principalmente na medula óssea. Então, essa terapia que funcionariam, essas células têm uma plasticidade que vão permitir que elas atinjam diferentes formas conforme o tecido que elas forem aplicadas, tá? Então, aconteceria, a gente implantaria num coração que infartou essas células-tronco, elas assumiriam a identidade desse tecido e promoveriam a regeneração. Essa foi uma terapia também que foi muito noticiada e desenvolvida nas últimas 2 décadas, desde um experimento bem sucedido inicial, ela rapidamente ganhou o uso clínico, né, bem precoce, e também uma cobertura midiática que foi muito forte, especialmente aqui no Brasil. Quem acompanhava essas revistas, essas partes, há uns 10 anos, 15 anos atrás, se falava muito nesse tipo de terapia. Isso foi bem testado clinicamente, apesar de não tiveram resultados que fossem fortes o suficientes para a gente usar, pelo menos na cardiologia, de maneira rotineira. Então, mas a gente desenvolveu uma linha de pesquisa nisso também, que eu vou mostrar brevemente. Então, para só repetir, então, se injetaria no coração do paciente com doença cardíaca essas células-tronco. A maior parte dos estudos obteve ela da medula óssea, então, que é uma fonte confiável, disponível, utilizando essa terapia celular para buscar regenerar o tecido cardíaco, melhorar a sua função, então ter uma recuperação clínica, tá? Isso foi testado tanto em pacientes com infarto agudo, com doença crônica e numa linha de pacientes com insuficiência cardíaca, que foi a principal que a gente testou, tá? Então, nós fizemos um estudo randomizado, que incluiu 30 pacientes com insuficiência cardíaca grave, tinham um diagnóstico há pelo menos 1 ano, a doença avançada, se deu prioridade nesse momento para pacientes mais jovens que não tivessem outros tipos de doença. Então, eles foram, nesse estudo que a gente realizou com células da medula óssea em pacientes com insuficiência cardíaca, foram incluídos 30 pacientes, 10 serviram de controle e 10 foram tratados. Isso aqui seria 10 na 8, tá? Não 108 células, tá? Então, isso é a mesma forma de injeção que a gente fez com plasmídio, através de uma pequeno corte lateral, um procedimento cirúrgico de pequeno porte. Essas células foram injetadas e 10 pacientes serviram de controle fazendo tratamento farmacológico. Fez um acompanhamento rigoroso da função cardíaca, tá? E nesse trabalho em particular, vocês podem ver aqui por esse gráfico, isso é a função, é a fração de ejeção, é o número que a gente mais usa, né, na prática clínica para quantificar. Quanto mais, melhor. Vocês podem ver que as duas curvas aqui, tanto do grupo controle quanto tratado, elas são bem semelhantes. Então, nessa abordagem, nós não tivemos, assim, o resultado foi um pouquinho aquém do esperado. Em termos de qualidade de vida, isso no questionário de Minnesota seria quanto menor a pontuação melhor, os pacientes que receberam essa terapia ou que foram acompanhados pelo estudo, os dois mostraram uma melhora da qualidade de vida
foi significativa, mas não diferente entre os grupos. A gente resumiu já essa publicação, esse nosso trabalho numa publicação desse ano, tá? Que veio a corroborar. Então, trazendo as conclusões através desse exemplo e os conceitos que eu trouxe aqui, então, a terapia gênica e celular são formas de tratamento com potencial de modificar a forma que a gente aborda as doenças cardiovasculares. Contudo, os resultados clínicos até o momento não vão justificar seu uso na prática diária, apesar de eles terem se mostrado seguros. Então, e novas tecnologias que estão surgindo, que muitas delas já testadas experimentalmente, algumas aplicadas em seres humanos, como vetores mais adequados para a terapia gênica e células-troncos específicas do coração, no caso das doenças da terapia celular, vão poder modificar esse paradigma e levar um tratamento trazer essa terapia mais para a nossa prática clínica, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá? Então, agradeço novamente a Doutor Roberto, oportunidade. queremos felicitá-lo pela forma didática e produtiva e dentro de um tempo bastante desejável. E vamos dar sequência com o professor Goetschel para os seus comentários. Mais uma vez, muito bom dia a todos os confrades e confreiras que eventualmente estejam presentes. Novamente, eu ressalto que foi com muita felicidade que eu assisti a essa exposição. Já conheço o Dr. Roberto Santana há mais tempo, já conhecia a apresentação e já havia percebido que seria um sucesso. Meus cumprimentos. Meus cumprimentos ao nosso presidente e ao organizador desses debates também, porque mais uma iniciativa que vem enriquecer a nossa academia. E eu apresento o Dr. Roberto Santana, que mais uma vez mostrou a sua competência. E mostrou também que a busca do conhecimento repousa na história, porque nenhum conhecimento é completo sem a sequência histórica que o acaba legitimando ou acaba destruindo. E confirma que a ciência é uma construção probabilística de validade transitória. Se nós tomarmos o caminho certo, acertaremos. Se insistirmos no caminho errado, a derrota estará construída. A apresentação foi clara, completa, coerente. Matheus? Voltou a imagem. É o meu neto. Já voltou. Está perfeito. Por essas e outras que eu indiquei o Roberto Santana como um dos nossos novos talentos. Porque é a melhor maneira de assegurarmos a continuidade da nossa academia. Isto exalta a propriedade da construção deste programa. Interessante que várias teorias, como vimos, dentro dessa sequência histórica, foram apresentadas, todas elas fantasiosas até a Idade Média, e, na verdade, o criador da genética foi Gregor Mendel, no fim do século XIX, esquecido, como tantas vezes acontece na sequência histórica, e depois redescoberto por Bateson no início do século XX. Então, a genialidade nem sempre é reconhecida em linha reta, ela sofre percalços. Nessa sequência também foi muito bem colocado que aquelas tentativas de usar a construção molecular pela eugenia podem ser muito perigosas. Se bem que a intenção inicial tenha sido boa, quando essas ideias são apropriadas por grupos fanáticos, sem o controle da ética, pode redundar num tremendo desastre.
Então, isto mostra que a ética deve governar sempre a ciência. A fase moderna, inaugurada por Watson em 2003, com a descrição da molécula do DNA, propiciou a ideia da primeira intervenção, como está muito bem colocado aqui, a terapia gênica. E essa sequência da apresentação da terapia gênica foi didática, clara e precisa. Mais aplicada na oncologia, que tem dado resultados promissores. A chave para a terapia gênica na cardiologia são pacientes de exceção, muito bem demonstrado. 10% dos pacientes que não têm indicação de nenhum método de revascularização. São os pacientes mais graves, exceção pelos métodos atuais de tratamento. Os efeitos experimentais promissores, mas ainda não generalizado na prática corrente, porém, continuam portadores de esperança. Isto indica que as pesquisas devem continuar e que as tentativas devem multiplicar-se, inclusive através de protocolos diversos, tentando acertar o alvo. A mensagem final desta apresentação... A bateria está falhando. A mensagem final desta apresentação é que, mesmo com lacunas no conhecimento, verificamos que, desde o laboratório, a saúde dos cardiomiócitos depende das melhores condições do meio. Passando para o organismo pleno, isso nos ensina que a saúde e a longevidade depende da erradicação de fatores de risco e de um cultivo de vida saudável. A mensagem que a mais básica das manifestações de vida que repousa lá na genética celular se transfere para o organismo pleno, usando todas as suas potencialidades. E é nessa caminhada que nós temos que investir. Eram esses os comentários que eu gostaria de fazer, ou que tive o prazer de fazer. Muito obrigado. Professor Gottschalk, não me surpreende a sua objetividade, a clareza e a contribuição com o seu fechamento desses conceitos bem destacados. Muito obrigado por estar aqui conosco, botando seu talento à disposição de toda a comunidade, que esperamos que se amplie no YouTube. Toda a diretoria tem sido solidária com esse programa e, particularmente, nosso presidente, com o seu apoio e sua participação proativa, ajudando muito. E esperamos que, como já foi dito pelo presidente, isso seja uma semente que se continue, que tenha contribuição contínua em um futuro, para que tenha essa palpabilidade de contribuição da academia. Palavra, Manfroy. Quando o Santana começou a apresentar o trabalho dele, ele vinculou a ciência com os pensadores humanistas e a política. E isso foi muito importante. Francis Galton, um dos maiores pensadores da humanidade, e nem por isso deixou de criar a eugenia, e que foi muito utilizada por ditadores que vieram do século XX, do qual se inclui o movimento bolchevista e depois o nazismo, né? Através da eugenia, né? Veio de uma teoria. Então, é bom sempre lembrar que a ciência, às vezes, é usada pelo poder político com outras finalidades. E a segunda, como não estou mais na ativa, queria provocar os que estão na ativa, por isso os mais jovens dos novos talentos, de um fato que merece sequência. Nós estamos numa pandemia muito parecida com a de 1918. E a professora Maria Inês Zambuja, na década de 70, lançou a teoria que a epidemia da cardiopatia isquêmica, que começou na década de 40, 50, não se devia exclusivamente só a fatores de risco, mas sim que era a manifestação de um processo inflamatório tardio
que foi provocado pelo vírus da influência no sistema vascular na época, provocando lesões endoteliais que mais tarde viriam a criar a obstrução das coronárias. Como nós estamos numa nova pandemia, então o desafio dos mais jovens para acompanhar esses casos, para ver se a teoria da Maria Inês teve uma repercussão internacional, e muita gente a defende, sim. Há muito artigo publicado sobre isso. Obrigado, presidente. Era a minha manifestação. Obrigado, Freud, Montroy. ter passado o momento. Professor Menck, por gentileza. Não, Menck, eu poderia falar um minuto? Quem que pediu a palavra? Jacó. Jacó. Ah, o Jacó? Pois não, Jacó. Não, eu não só gostaria de cumprimentar o Dr. Roberto e o professor Goetschel, mas também comentar em relação à angiogênese e à antiangiogênese na oftalmologia. Nós mesmo, aqui no Rio Grande do Sul, trabalhamos em vários estudos multicêntricos, iniciamos em 2002, usando várias drogas antiangiogênicas, não com intenções de terapia gênica, mas na época nós imaginávamos que para nós era conveniente a antiangiogênese, a ocluir os vasos normais que causavam problemas. Imaginávamos que para cardiologia, para neuro, seria interessante a angiogênese, né? E justamente para recompor a falta de circulação. Fiquei muito feliz em ver que esse caminho foi tomado através da terapia gênica, mas acredito que mesmo sem terapia gênica, usando as drogas angiogênicas, poderia-se obter resultados palpáveis que na oftalmologia hoje são a tônica maior, e no assunto que meu filho irá apresentar em algumas semanas será o assunto maior. Muito obrigado. Alguém mais? Foi encaminhada no chat uma pergunta do jornalista André. Talvez possamos... Pode formulá-la, acadêmico Sérgio. Pois não. Ele se diz como leigo e diz o seguinte: quando é que o infarto deixou de ser uma sentença de morte em seu terceiro ataque, como eu ouvi na infância, no final dos anos 60? Encaminhe essa pergunta para o Dr. Roberto. Bom, então, obrigado por ter assistido, pela pergunta. Isso, claro, aqui a gente acabou tratando como o Dr. Goetschel colocou bem, na terapia de exceção, porque o tratamento moderno reduziu a mortalidade de infarto para menos de 10%. Então, e até hoje, então isso ao longo das últimas 5 décadas, teve algumas revisões que avaliaram isso bem, primeiro com o advento da heparina, e principalmente depois na década de 90 com a angioplastia coronariana. Então, respondendo objetivamente, eu diria que nos últimos 20, 30 anos, o infarto deixou de ser ainda que seja a principal causa de morte, porque acontece que é um problema relativamente comum, a mortalidade de cada infarto em si baixou bastante nas últimas 3 décadas. Bem, aqui no chat nós temos várias manifestações, todas elogiosas ao Roberto e ao presidente Goetschel. Renato Calil, Ana Menezes e outros encaminharam essas congratulações. E é o que eu sinto nesta minha mensagem final, é um espírito de me congratular com você, Roberto Santana, novo talento, vieste trazer para a academia o teu talento, e disso nós tivemos a confirmação nesta manhã, uma magnífica manhã. E o que dizer do acadêmico Carlos Goetschel, sempre balizando, sinalizando, com colocações sábias e comentários apropriados. Gente, só me compete encerrar essa sessão, desejando a todos
um bom fim de semana. Muito obrigado pela presença.